Bom, então, boa tarde a todos mais uma vez. Como a Giancarla já apresentou, meu nome é Maiara e eu vou falar um pouquinho hoje sobre caminhos e desafios para o desenvolvimento territorial. Eu vou falar um pouco sobre a temática que eu pesquisei na minha tese, mas eu acho que as temáticas que nós escolhemos para estudar na monografia, na dissertação e na tese, elas acabam sendo bem mais interessantes para nós mesmos do que talvez para as outras pessoas. Por algum motivo, a gente acaba se apaixonando pelos temas que a gente elege e isso passa a ser mais interessante para nós do que talvez para a maioria das pessoas. Então, eu vou tentar falar do desenvolvimento também em um sentido mais largo, em um sentido mais abrangente, fazer reflexões um pouco mais gerais sobre essa ideia de desenvolvimento e relacionar isso um pouco mais com o desenvolvimento territorial e com o que eu estudei a partir da realidade de Pelotas na tese. Então, a proposta é essa, pensar em caminhos e desafios para o desenvolvimento territorial. Partindo de uma visão sobre as diferentes classificações ou denominações que o desenvolvimento, ou que os diferentes níveis de desenvolvimento já tiveram ao longo do tempo. A primeira ideia de estratificação, de preparar uma classificação ou uma divisão de países conforme o nível geral de desenvolvimento que a gente tem, é a partir de uma terminologia que surge no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto de Guerra Fria, que é falar em primeiro, segundo e terceiro mundo. E aí, então, entender o primeiro mundo como os países mais ricos, os países mais industrializados, os países de capitalismo avançado. O segundo mundo como o bloco dos países socialistas, bloco e um grupo intermediário, e o terceiro mundo, por fim, como o conjunto dos países que ainda tinham uma industrialização mais incipiente, tinham uma série de instabilidades econômicas, problemas sociais, então, pensando na América Latina, pensando na África, pensando em grande parte da Ásia. Essa denominação, ela permitiu, então, essa primeira classificação inicial em termos de níveis de desenvolvimento. Mas, com o passar do tempo, o bloco socialista ele acabou se desfazendo e esses países começaram a iniciar um processo de transição para economias capitalistas. E aí perdeu um pouco o sentido dividir o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, quando o segundo mundo desapareceu, pelo menos no sentido de uma alternativa forte, de uma alternativa concreta ao capitalismo. E aí, em termos gerais, a ONU passou a usar a expressão países desenvolvidos e subdesenvolvidos e a dividir o mundo basicamente em dois grandes grupos. E aí, essa ideia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos passou a criar alguns desconfortos. Por quê? Porque tratar um país por subdesenvolvido dá uma ideia de inferioridade, uma ideia de redução, uma ideia de que aquele conjunto de países está à margem do modelo, do que é certo, do que deveria ser considerado o melhor, o mais adequado, apropriado, enfim. E aí, para não estigmatizar esses países com esse termo subdesenvolvido, se passou a falar, então, em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E essa ideia de países em desenvolvimento traz consigo uma outra perspectiva, que é a perspectiva de que os países em desenvolvimento se tornariam ou estariam em vias de se tornar desenvolvidos. Eles só estariam um pouquinho mais atrasados em relação ao restante dos países do mundo, aos países já desenvolvidos. Então, a ONU ainda, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele ainda faz uma outra divisão dos países em desenvolvimento, como países emergentes, que seriam países, na visão do PNUD, que apresentam um rápido processo de crescimento econômico e industrialização e avançariam para o desenvolvimento. Um exemplo desses países seriam os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul.
E o segundo grupo dos países em desenvolvimento seriam aqueles países menos desenvolvidos, que apresentam graves problemas socioeconômicos e os piores índices de desenvolvimento humano, que são os piores indicadores no IDH. E aí seriam 48 países, 34 na África, 13 na Ásia e no Pacífico, e um na América, que seria então o Haiti. Só que essa ideia de falar de países em desenvolvimento, ela acaba levando a duas perguntas. A primeira é se, então, a gente tem países desenvolvidos e países em desenvolvimento, o subdesenvolvimento, por consequência, os países que estariam à parte desse grupo dos desenvolvidos, eles estariam vivendo um estágio anterior ao desenvolvimento. O subdesenvolvimento, ele seria um estágio, uma fase anterior ao desenvolvimento. Ou então a pergunta de que se os países em desenvolvimento estão numa fase a pergunta, né, se os países em desenvolvimento estariam em uma fase anterior aos desenvolvidos. Se a gente pensasse aí em uma fila histórica, os países em desenvolvimento, eles estariam mais atrasados que os desenvolvidos. A Doreen Massey, ela faz essa pergunta e ela mesma responde dizendo que não, que o desenvolvimento, ou subdesenvolvimento, ou processo de desenvolvimento, ele não é uma fila histórica em que a gente tem alguns países já mais adiantados e outros mais atrasados. Os países desenvolvidos, a grande maioria deles, nunca foram subdesenvolvidos. O subdesenvolvimento não é um estágio obrigatório para o desenvolvimento. O subdesenvolvimento é uma consequência da dinâmica do sistema econômico em que nós vivemos. E a gente pode observar isso, eu não sei se vocês conseguem visualizar bem essa tabela, mas essa tabela ela traz uma comparação entre a renda per capita entre diferentes regiões do mundo à medida que a gente passa ou pensa em diferentes momentos do capitalismo, desde lá de 1500, começo do capitalismo comercial, até 1998, onde a gente já está nessa era do capitalismo informacional. E o que dá para perceber é que lá em 1500, as desigualdades em termos de renda per capita entre os países, elas eram bem menos significativas. A renda per capita na África, a renda por pessoa na África, ela era, em média, feita uma equivalência, uma paridade, e ela era, em média, algo que a gente poderia considerar, em termos mais contemporâneos, de $400 por pessoa. Já a renda per capita no mundo anglo-saxão, então nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, também era de $400 por pessoa. Não havia uma grande desigualdade em termos de renda per capita quando a gente olha para as diferentes regiões do mundo lá em 1500. A Europa estava, claro, um pouco na frente, mas não tinha uma diferença, uma desigualdade, uma discrepância muito brusca entre as regiões. À medida que se avança com o passar dos anos, o que se percebe é que essa desigualdade vai se ampliando. Vai se ampliando até o ponto que, em 1998, a renda per capita do mundo anglo-saxão era mais de $26 mil e a renda per capita da África era pouco mais de $1.300. A renda per capita da África, em 1998, era menor que a renda per capita da Europa Ocidental, em 1870. Então, a dinâmica de avanço e de desenvolvimento do capitalismo, ela provocou uma intensificação da desigualdade e dos níveis, da variação nos níveis de desenvolvimento entre os países. E aí a gente precisa considerar as relações extremamente desiguais que existem entre esses países. As lógicas do colonialismo, do imperialismo e as lógicas da própria globalização. Aquela frase famosa do Milton Santos, que diz que antes as grandes nações mandavam os seus territórios, mandavam os seus exércitos conquistar territórios. Hoje, as grandes nações, as grandes potências, elas mandam as suas multitransnacionais conquistar a economia dos países. As lógicas desiguais e assimétricas de funcionamento do sistema econômico, elas evoluíram e hoje não se precisa mais necessariamente utilizar meios militares para dominar
e para controlar países e economias inteiras. Por um lado, então, a gente chega na explicação de que essas diferenças em termos de níveis de desenvolvimento, elas têm relação com o avanço da dinâmica e da lógica do sistema capitalista. O que não significa, claro, que o capitalismo tenha inventado a desigualdade, ele não inventou, mas ele intensificou e agudizou essas relações de desigualdade. Só que explicar a dinâmica de diferentes níveis de desenvolvimento entre os países apenas a partir das relações capitalistas é insuficiente. A gente precisa olhar tanto para o que acontece na dinâmica mundial, quanto para o que acontece dentro de cada país, como internamente esses países são geridos e administrados. E aí a gente chega naquela proposta do Acemoglu e do Robson, na proposta que o próprio Amartya Sen tem para olhar o desenvolvimento, que é considerar tanto as questões externas quanto as questões internas, quanto aquilo que acontece dentro dos países. E aí a gente precisa chegar em questões como a corrupção. Em geral, os países em desenvolvimento, principalmente aqueles menos desenvolvidos, eles foram governados, ou ainda são, por longos períodos, por governos antidemocráticos. Por governos que restringiam as possibilidades de acesso da população a liberdades, a sistemas de direitos, a própria possibilidade de expressar as suas vontades. Em geral, quando se pensa nos países menos desenvolvidos, se encontra estados extremamente corruptos. Estados onde as instituições, onde os sucessivos governos e administradores são marcados por relações de corrupção. E a gente pode pensar como exemplo no caso da República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, é o antigo Zaire, ela foi governada por mais de 30 anos por um ditador chamado Mobutu Sese Seko. Ele acumulou uma fortuna de mais de 6 bilhões de dólares, enquanto na República Democrática do Congo, quase 80% da população vive abaixo da linha da pobreza extrema. Então, para entender as diferenças entre os níveis de desenvolvimento dos países, é preciso olhar para a lógica da dinâmica do sistema econômico, mas é preciso olhar também para aquilo que aconteceu e para as condições socioeconômicas e políticas internas dos países. É preciso reconhecer tanto as causas internas quanto as causas externas. E, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que tanto as causas internas quanto as externas, elas se relacionam. Aqui tem uma tabela que mostra, então, que os países, né, os 5 estados mais corruptos e também os mais honestos. Quando a gente olha para os mais corruptos, a gente encontra alguns dos países mais pobres do mundo. Somália, Coreia do Norte, Sudão, Afeganistão, Sudão do Sul. Quando a gente olha para os mais honestos, a gente encontra alguns dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo, como a Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Suécia e a Noruega. Então, para entender as diferenças entre os países em termos de desenvolvimento, é preciso pensar nesse conjunto de causas, tanto as internas quanto as externas, e reconhecer que muitas vezes as causas internas e as externas, elas se conjugam, elas estão coerentes e conciliadas. Pensando, por exemplo, no caso do Sudão do Sul, que estava ali entre os líderes de corrupção no mundo. A gente olha para as despesas militares do Sudão do Sul, em 2004, em termos de percentual do PIB, e a gente vê que 8,3% do PIB do Sudão do Sul foi gasto com despesas militares, enquanto que apenas 2,2% do PIB do Sudão do Sul foi gasto com saúde, por exemplo. E a gente está falando do Sudão, assim como de grande parte dos países da África, são países em que a expectativa média de vida não passa dos 60 anos, não atinge os 60 anos. Problemas muito sérios em termos de acesso à água potável, em termos de saneamento básico, enfim.
mas o governo investe quase 4 vezes mais em gastos com armas do que em gastos com a saúde. E aí, a gente pode pensar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que é o representante, o defensor dos direitos humanos universais e da paz no mundo, e que tem na indústria armamentista uma das suas mais importantes, um dos seus mais importantes setores da economia, e que alimenta essa indústria armamentista através das armas que são vendidas, por exemplo, para países como o Sudão do Sul, e que utilizam da força e da repressão para conter as suas populações. Então, as causas internas muitas vezes se articulam com as causas externas e explicam que, para entender os diferentes níveis de desenvolvimento, não adianta a gente procurar uma causa essencial e primária. Não adianta a gente procurar aquilo que o Marcelo Lopes de Souza fala para o território, que é entender as relações de poder como o definidor essencial, como a característica essencial do território. Para entender o desenvolvimento e os diferentes níveis de desenvolvimento entre países, a gente tem que olhar para um conjunto de fatores. E para como esse conjunto de fatores muitas vezes se associa e um suporta o outro. As relações internas de exploração se conciliam com as relações externas de exploração quando a gente olha para o panorama mundial, para o funcionamento da dinâmica econômica mundial. Então, se dá para explicar, né, por um conjunto de fatores, essas condições tão diferenciadas que a gente viu, esses casos tão extremos como de grande parte dos países da África que, né, vivem condições socioeconômicas, condições de vida da população de forma geral tão complicadas, os diferentes organismos e as diferentes instituições internacionais, elas ao longo dos anos proporam um conjunto diferente de alternativas para tentar superar esses problemas. Então, a gente já teve a teoria da modernização, propondo a industrialização dos países com as piores condições de vida para tentar alavancar a economia desses países. A gente já teve a teoria da dependência, que por outros caminhos, bem diferentes dos caminhos da teoria da modernização, também entendia que a industrialização era a chave para o desenvolvimento. A gente percebeu que não é exatamente assim, os países podem se industrializar e ainda assim não deixarem de ter condições muito complicadas e muito desiguais. A industrialização ela pode significar simplesmente uma estratégia das empresas de periferizar as suas atividades industriais e aproveitar vantagens comparativas, por exemplo, e não a industrialização significando de fato um processo genuíno de desenvolvimento. Bom, e as outras alternativas, né? Essas instituições internacionais já disseram que o caminho era o crescimento econômico, a gente tinha que priorizar o crescimento econômico acima de tudo, e por consequência, depois do crescimento econômico, viria, né, a melhora geral das condições de vida da população. E, por fim, a ONU ela começou a falar nos últimos anos em objetivos de desenvolvimento sustentável. Antes eram os objetivos do milênio, agora são os objetivos de desenvolvimento sustentável. À medida que se atinge a década que é estabelecida como meta, para generalizar condições como essas aqui, se atualiza os objetivos, moderniza, transforma o nome, e então se pensa em um outro conjunto de metas, de boas intenções que supostamente o mundo deveria alcançar através de ações de cooperação. Só que essas ações de cooperação nem sempre são tão fáceis e simples. Os interesses da população do Sudão do Sul talvez não sejam conciliáveis com todos os interesses da grande indústria armamentista dos Estados Unidos, por exemplo. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assim como todas as outras versões que a ONU já teve, ou todas as outras versões de propostas para o desenvolvimento que as organizações internacionais já recomendaram, na prática eles não conseguiram alcançar o que eles pretendiam, que era uma melhora geral das condições de vida da população. E alguns estudiosos, vendo essas condições, eles começaram a achar que talvez a própria ideia de desenvolvimento ela era problemática. Que a própria ideia de desenvolvimento não passava de uma cortina de fumaça,
que os países, que as economias, que as grandes potências utilizavam para convencer os países mais pobres de que eles deveriam adotar aquilo que eles recomendavam. E com isso se conseguia manipular esses países, explorar esses países e manter eles crentes, né, esperançosos de que um dia haveria esse pote de ouro no final do túnel, que seria o desenvolvimento. De que eles estariam fazendo um esforço, um sacrifício, e então um dia alcançariam o desenvolvimento. E aí esse conjunto de autores passou então a recusar terminantemente a ideia de desenvolvimento, é o que a gente chama de pós-desenvolvimento, e passaram então a dizer que a gente deveria fugir do desenvolvimento. O problema era o desenvolvimento, era por conta do desenvolvimento que havia tanta desigualdade no mundo. O desenvolvimento era o causador e o ampliador dessas desigualdades. A perspectiva que eu propus na minha tese, que muitos outros autores também propõem, é um pouquinho diferente. É entender que o desenvolvimento, de fato, as diferentes versões de desenvolvimento que nós tivemos ao longo do tempo, elas não foram bem sucedidas nas suas tentativas de melhorar as condições gerais de vida da população. Mas isso não é exatamente um problema com a ideia de desenvolvimento. Isso é um problema com as propostas que foram postas em prática. A ideia de desenvolvimento, se a gente for pensar na palavra desenvolvimento etimologicamente, a gente vai ver que desenvolvimento significa desencadear uma mudança de caráter positivo. É isso que o termo desenvolvimento originalmente significava. Desencadear uma mudança de caráter positivo. E essa ideia de desencadear uma mudança de caráter positivo, é um ideal válido, justo, humanitário. A gente precisa de mudanças. As coisas não estão bem como estão. O mundo é profundamente desigual. As relações entre as pessoas e entre os países são profundamente desiguais. As relações dentro do Brasil são profundamente desiguais. E é preciso repensar isso. E é acreditando nessa perspectiva que eu propus que a gente enxergasse o desenvolvimento a partir de 3 dimensões. A dimensão da ideia, dos projetos e dos processos. A ideia é essa. A ideia é uma mudança para melhor. É isso que o desenvolvimento, que qualquer versão de desenvolvimento já proposta, supostamente objetivava. Uma mudança para melhor na vida das pessoas. O problema é que ao longo dos anos, os projetos que foram pensados para promover essa mudança para melhor, eles nem sempre estavam exatamente alinhados com a ideia. A ideia que se ventilava era de uma mudança para melhor, mas os projetos, na verdade, estavam preocupados em garantir os interesses de grupos específicos. E os processos, aquilo que na prática se verificou e que foi posto em ação, eles não conseguiram contribuir em nada para a ideia. Pelo contrário, muitas vezes eles se distanciaram da ideia, até porque é meio difícil realmente conseguir conciliar educação de qualidade no mundo todo com um Estado mínimo. Se de um lado a ONU diz que nós precisamos alcançar a educação de qualidade no mundo, e o FMI também, o Banco Mundial também, eles dizem isso, a gente precisa de educação de qualidade no mundo todo. Mas como que vai se fazer isso se a recomendação dessas organizações, quando eles vão analisar o perfil econômico dos países, é de comedimento com gastos sociais, e de comedimento com gastos sociais justamente com as necessidades da população. A recomendação não é uma maior fiscalização da sonegação fiscal de grandes empresas. A recomendação é cortar gastos no investimento em educação, em saúde, em condições de infraestrutura. Então, ao longo dos anos, os projetos e os processos, eles estavam descolados da ideia. E aí, quando surge a ideia de um desenvolvimento alternativo, da qual o desenvolvimento territorial é uma possível vertente,
A ideia de um desenvolvimento concentrado nas pessoas, emergindo das comunidades locais, a partir da cooperação, a partir do incentivo à autonomia dessas pessoas, se cria então uma oposição e uma tentativa de distinguir o que é desenvolvimento alternativo e o que é esse desenvolvimento hegemônico, esse desenvolvimento mainstream, esse desenvolvimento prometido por essas grandes instituições e na prática sempre muito distante da realidade. E aí os diferentes estudiosos, eles passaram a frisar essa diferença, a destacar essa diferença. Bom, isso aqui é desenvolvimento alternativo, isso aqui é desenvolvimento hegemônico, isso a gente não quer. Só que com o passar do tempo, essas grandes instituições internacionais, Banco Mundial, FMI, eles começaram a perceber que eles também precisariam mudar o discurso, que eles não podiam ficar com aquela ideia de crescimento econômico, vamos fazer o bolo crescer e depois dividir. Aquilo não estava funcionando mais, aquilo não estava convencendo as pessoas mais. E essas instituições, elas atualizaram os discursos, elas alteraram os discursos. E hoje, os projetos que são delineados pelo Banco Mundial não são muito diferentes dos projetos que a gente vê delineados por ONGs, por movimentos populares, por exemplo. Então, essa diferenciação que antes existia no campo dos projetos, dos processos, agora passa a não existir também no âmbito dos projetos. E a diferenciação de verdade que a gente pode verificar quando a gente olha para a prática. É quando a gente olha para aquilo que de fato acontece. Porque, na realidade, não dá para conseguir melhorar a qualidade geral de vida das pessoas através da promoção de um Estado mínimo. Então, a inconsistência que havia entre os projetos e processos e a ideia, agora, por parte dessas instituições hegemônicas, a gente percebe que a ideia e os projetos estão bem alinhados, mas que a prática das ações desses grupos ainda é muito diferente da lógica de um desenvolvimento verdadeiramente territorial. E pensando nessa perspectiva, a ideia que eu defendi é de que nós não podemos jogar fora o desenvolvimento e a ideia de desenvolvimento simplesmente por conta dos maus usos que foram feitos dela. A ideia de desenvolvimento é legítima, é válida, é humanitária. O que nós temos que tentar fazer é alinhar os projetos e os processos a essa ideia e tentar, então, caminhar no sentido de uma mudança de caráter realmente positivo. Uma possibilidade para fazer isso, considerando a importância da dimensão espacial, é entender o espaço a partir da forma como a Dora Massey enxerga, por exemplo. Então, entender que o espaço ele tem 3 atributos básicos e essenciais. O espaço ele é composto por interrelações. O espaço ele é construído a partir de interrelações entre pessoas, entre instituições, entre grupos. E essas interrelações, elas sempre estão se construindo. A cada dia, elas se constroem, se articulam de formas diferentes. Por isso, o espaço ele é também o âmbito da multiplicidade, da coexistência do diferente, da coexistência das diferenças. E, por ser um espaço de interrelações e de coexistência das diferenças, o espaço é também aberto. Se o espaço se faz de interrelações e nem todas as interrelações já se estabeleceram, então existe possibilidade de abertura para o futuro, existe possibilidade de fazer as coisas de forma diferente. E aí, quando se entende isso, se entende também que o espaço ele é uma relação. As dimensões local e global, elas se articulam. O local, ele não é só um receptáculo passivo de tudo que acontece no global. O local, ele também tem margem de ação. O local também tem margem de influência. O global não existiria se não acontecesse a partir dos locais. O global não é uma força etérea, superior e inatingível. O global acontece a partir dos lugares. Então, os lugares também têm margem de ação para agir e para conduzir lógicas diferentes. E quando se entende que o local também tem margem de ação, que a esfera local também tem possibilidade de ação,
então se entende que o desenvolvimento, ele é possível, que o desenvolvimento é viável, que a mudança, ela é, de fato, possível. E é entendendo que a partir do espaço a mudança é possível, que a gente pode pensar na proposta do desenvolvimento territorial, de um desenvolvimento que se construa a partir das demandas, das perspectivas, dos projetos de futuro das comunidades, das pessoas, daquilo que pode ser construído a partir das características da cultura, dos valores, daquilo que foi construído ao longo do tempo nos lugares. E aí, para isso, é preciso entender que, para enxergar essa articulação territorial, a gente precisa entender as diferenças e como os lugares são compostos de diferenças. Mas também precisa entender que essas diferenças, elas se articulam de alguma forma no território. Elas estabelecem uma determinada identidade que foi dada pelas experiências históricas que aquela comunidade já teve, pelas vivências que ela já teve, por aquilo que ela construiu enquanto bagagem, enquanto identidade cultural. Então, a gente precisa, para solidarizar e para articular de fato esse desenvolvimento territorial, enxergar além da diferença. Enxergar as diferenças, mas enxergar também como as diferenças podem se complementar, como elas podem se articular e como é possível valorizar o potencial dos lugares. É assim que a gente pode, de fato, ativar o poder de agência das periferias, a partir da articulação, da solidarização entre as diferenças e do fortalecimento do poder de ação desses territórios. É a ideia de pensar os lugares a partir dos lugares, pensar o desenvolvimento a partir daquele contexto. Isso não significa um desenvolvimento ensimesmado, isso não significa um lugar fechado sobre ele mesmo, não significa que o lugar não vai estar aberto, a gente viu o espaço é aberto, que ele não vai estar aberto a identificar alternativas, a identificar possibilidades, a identificar outros caminhos que possam surgir de experiências exteriores, de experiências realizadas em outros contextos. Isso pode ser pensado, adaptado e utilizado como inspiração para pensar o desenvolvimento daquele lugar. Mas é preciso que o lugar seja protagonista, né? Que esse local, que a esfera local, seja a protagonista da forma de pensar esse desenvolvimento. E é isso que eu pude identificar, em alguma medida, quando eu fui olhar para o desenvolvimento rural do município de Pelotas, na minha tese, por exemplo. E eu percebi que o desenvolvimento, ele pode ser, ao mesmo tempo, único e múltiplo. Ele pode ter uma perspectiva comum, um projeto comum de futuro, mas esse projeto ele pode se construir a partir de muitos caminhos e de muitas vias. Ele pode articular alternativas, fazendo com que um aspecto potencialize o outro. Por exemplo, quando a gente pensa na questão da comercialização, comercialização, ela pode se vincular à questão das agroindústrias, ao incentivo às agroindústrias locais, através de uma estratégia de fidelização dos consumidores. E o que pode vincular essas agroindústrias também é a questão do turismo. Mas como que tudo isso se articula? Por exemplo, quando os consumidores, eles percorrem a rota de cicloturismo de Pelotas, a Via Ecológica Serra dos Tapes. Já vou mostrar uma imagem, ela é a primeira rota e via de cicloturismo da América Latina e traz uma alternativa bem interessante. Quando os turistas eles percorrem essa rota de cicloturismo e eles conhecem algumas das agroindústrias locais, eles se familiarizam com esses produtos e aí se tem uma porta de entrada para fidelizar esses consumidores e fazer com que eles se tornem consumidores frequentes dos produtos dessas agroindústrias, agora nos mercados, na banca do mercado central, nos supermercados, em que esses produtos das agroindústrias locais já chegaram.
Então, é possível construir, eu poderia falar de algumas outras relações, é possível construir o desenvolvimento a partir da associação entre diferentes pilares e fazer com que esses pilares se fortaleçam mutuamente. Claro, eu não estou dizendo que a partir do incentivo à fidelização de consumidores através de uma rota de cicloturismo, é possível resolver os problemas de comercialização da agricultura familiar de Pelotas. Claro que não, mas é possível abrir uma porta, é possível abrir uma via, é possível começar a pavimentar um caminho para a construção de alternativas. Isso pode não reverter a lógica desigual e assimétrica do sistema econômico, mas isso pode abrir uma alternativa que pode ser a diferença entre a reprodução social ou não de muitos agricultores familiares. Então, é construir alternativas, é tentar identificar pontes. Aqui, uma imagem de alguns dos atrativos da Via Ecológica Serra dos Tapes, primeira rota de cicloturismo da América Latina. Os turistas eles podem percorrer essas rotas de bicicleta, através de caminhadas, e então entrar em contato com as belezas naturais do espaço rural de Pelotas, com os produtos das agroindústrias, com almoços, cafés coloniais oferecidos em diferentes estabelecimentos. Então, é uma possibilidade, é uma via de entrada para demonstrar e para ativar os potenciais do espaço rural de Pelotas, por exemplo. Deixa eu passar e mostrar um pouquinho como essa ideia de articulação territorial pode se construir e como ela se constrói, por exemplo, na perspectiva dos gestores e dos extensionistas de Pelotas, que eu entrevistei quando estava construindo a proposta da tese. Vejam que, para os gestores e para os extensionistas entrevistados, a ideia do desenvolvimento rural de Pelotas, ela se constrói a partir da valorização da dimensão espacial em duas esferas. Primeiro, considerando a especificidade espacial do município e depois o alcance espacial que esse desenvolvimento pode ter. Na ideia da especificidade espacial, se identifica tanto questões positivas, tanto questões negativas, quanto questões positivas. E a ideia é tentar enfrentar essas especificidades negativas e tentar potencializar as especificidades positivas. Ao mesmo tempo, se coloca como perspectiva de alcance espacial a valorização da dimensão local, da esfera do município, construindo parcerias entre as organizações envolvidas e escutando a população. E não se limita também esse desenvolvimento apenas à esfera local. Se enxerga a necessidade de uma inserção regional, articulando as lideranças, coordenando esforços para tentar fortalecer os potenciais do espaço rural de Pelotas e fazer com que os potenciais do espaço rural de Pelotas também ajudem a ativar os potenciais regionais, os potenciais de outros municípios do entorno. Então, é tentar valorizar a dimensão local, que não vai ter só potencialidades, vai ter também questões específicas que envolvem aspectos negativos, mas é tentar enfrentar esses aspectos, tanto valorizando os positivos, quanto tentando reduzir ou minimizar o impacto dos processos negativos. Então, para eu finalizar, eu estou vendo aqui que já estou quase chegando nos 40 minutos, que eu quero destacar que me parece importante reafirmar com relação ao desenvolvimento, é que não adianta ficar buscando um definidor primário, um motivo, uma explicação essencial para o desenvolvimento. Alguns dos autores que estavam referenciados aí nesses slides buscaram isso, explicar o desenvolvimento a partir das instituições ou explicar o desenvolvimento apenas a partir de lógicas assimétricas. Os diferentes níveis de desenvolvimento entre países, eles têm relação com um conjunto de fatores tanto internos quanto externos. E muitas vezes os fatores internos e os externos se autorreforçam,
se reforçam mutuamente e explicam a desigualdade, explicam os diferentes níveis de pobreza ou as condições gerais de vida da população. O segundo aspecto é a necessidade de relativizar a oposição entre desenvolvimento hegemônico e alternativo. Os principais expoentes do desenvolvimento hegemônico, eles moldaram seus discursos, eles atualizaram os seus discursos e aquilo que eles delineiam como projeto. Na prática, eles não mudaram a fidelidade aos interesses de grupos específicos, mas eles souberam manipular os seus discursos. E é preciso prestar atenção na adequação desses discursos para poder, de fato, reconhecer o que na prática está comprometido com a ativação do desenvolvimento territorial e o que só tem essa preocupação no campo do discurso. E, por último, a importância de pensar as 3 dimensões do desenvolvimento: a ideia, os projetos e os processos. A ideia do desenvolvimento é válida e sempre foi válida. Se ao longo dos anos essa ideia foi utilizada como desculpa para promover projetos e processos que não tinham em vista interesses democráticos e sim interesses de pequenos grupos e minorias, isso não é motivo para a gente jogar a ideia de desenvolvimento no lixo. Quando um ideal é corrompido, a gente não abandona o ideal, mas a gente defende aquela ideia e busca fazer com que, ao máximo possível, ela possa ser aproveitada e posta em prática. Era basicamente isso, acho que falei até 1 minuto a mais, aqui tem algumas referências que eu utilizei, e eu agradeço muito a atenção de todo mundo e a paciência também para me escutar. Obrigada.